Capítulo 17, 2 Samuel. Disse mais Aifotel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. O espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aifotel: Teremos conforme a sua palavra, senão fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aifotel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Bérseba, em multidão como a areia do mar. E tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade. Então arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aifotel. Porém, assim o Senhor o ordenará para aniquilar o bom conselho de Aifotel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aifotel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço que avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente
e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram, e tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, aquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, foram e anunciaram a Davi, e disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aifotel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aifotel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi para Manaim, porém Absalão passou o Jordão, ele todo homem de Israel com ele. E Absalão nomeou Amassa em lugar de Joabe sobre o exército. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuirá a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruiá, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Davi é socorrido. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Capítulo 18. A morte de Absalão. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitões de 100, e Davi enviou o povo um terço sob o comando de Joabe, e outro terço sob o comando de Absai, filho de Zeruiá, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai o Geteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: benignamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo
a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sob a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado no mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Assim que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçado seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Absai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão, ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporiás. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e parou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão, a tristeza de Davi. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes?
Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que chegou Cusi e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cusi: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala, que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho.